Bom dia, feliz sábado, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Chá das Alines. Estou aqui com meu chazinho de pêssego, com a minha companheira linda, maravilhosa, para o nosso episódio de número 36. Uau, Aline! Bom dia, Aline, bom dia. E eu tô, olha, com um chazinho parecido com o seu, viu? Que hoje eu peguei pêssego com gengibre, que eu tava com vontade de ter aquele gostinho assim picante na boca, que é o gostinho do gengibre. Então a gente tá quase parecida. A cor tá um pouquinho diferente, mas tá bom. Bom dia. Como que estão as coisas por aí, Aline? Tá tudo ótimo. Amei o tema que você está trazendo. Eu espero que você que está aqui com a gente ao vivo ou assistindo gravado, depois um horário diferente, né, esteja pronto para esse tema, porque nossa, amei a analogia, o versículo que você trouxe, Eline. E falando nisso, né, por favor, coloque aí no comentário quando que você assiste o Chá das Alines. É ao vivo aqui com a gente no sábado, às 9 horas da manhã, horário de Nova York, ou é um outro dia, um outro horário, né? Você usa para fazer seu devocional, junto com seu devocional? Como que é? E me fala também, fala para a gente a experiência que você está tendo com chá. É muito interessante, a gente fica sempre muito feliz de ouvir de vocês. É verdade, Aline. Olha, e hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas, né? A gente vai aprender com Jesus aqui como ele fazia isso com Jesus, com Deus, né? A gente vai ver aqui um modelo, que é um modelo que Deus usa na gestão de pessoas, a gente vai identificar isso e a gente vai ver como que a gente pode aplicar na nossa empresa. Então, eu coloquei o título de hoje, foi cortar e podar para a empresa crescer. Então, tem esses dois passos, esses dois pilares da gestão, que é ou cortar ou então podar, porque essas duas coisas aqui vão fazer a sua empresa crescer. Então, a gente tem aqui um exemplo maravilhoso que a gente vai estar aprendendo nesse exemplo que está lá em João, do capítulo 15, versículo 1 e 2. Aline, você pode ler para a gente? Posso sim, Line. Vamos lá, então. A João 15, de 1 a 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso, Uau! Aline, cortar e podar. Então, vamos entender aqui o que está nesse texto, né? Vamos entender aqui cada coisa. O que Jesus está falando aqui? Deus é o dono de todas as coisas, ele é o dono da vinha, e a palavra de Deus fala que tudo pertence a Deus. Tudo que a gente vê aqui nessa terra pertence a Deus, ele é o dono de tudo, tá? Então, ele é o dono dessa vinha, né? A gente, vamos colocar, entre aspas, né, essa empresa que é o modelo que a gente tem para seguir. Tudo da Bíblia é para a gente seguir, tá? Então, esse modelo que é o reino de Deus, é assim que funciona no reino de Deus. Então, a gente pode trazer, né? Da forma que as coisas funcionam no reino de Deus, a gente pode trazer para dentro da nossa empresa, que com certeza vai dar certo. Então, nessa empresa, né, que é o reino de Deus, a gente tem Deus como dono. Então, ele é o CEO do reino de Deus. Né? Deus, ele é o CEO do reino dele. Né? Ele é o dono da vinha. Jesus, ele é colocado aqui como o tronco da vinha. É como se Jesus fosse o tronco ali da vinha, tá? E nós, né, as pessoas, elas são os ramos ali da vinha. Então, tem o dono, tem o tronco, que é Jesus, e tem os ramos ali da vinha, tá? E aí, o que o texto fala? Se nessa vinha, né, essas pessoas que estão nesse tronco, elas têm que dar fruto. O que é fruto? É resultado. Elas têm que dar resultado. Se a pessoa não der resultado, ela precisa ser cortada. E é interessante, Aline, que a gente fala, nossa, mas é muito, assim, reto, né, isso aí, né? Não deu resultado, é cortado. Mas a gente pode ver também, lá na parábola dos talentos, que a pessoa que não deu nenhum resultado, ela também foi cortada. Né? Tudo recurso, tudo que é porque ela recebeu recursos para poder multiplicar. E essa pessoa foi lá e não multiplicou, ela não deu resultado. E por isso ela foi cortada. Quem deu resultado teve a oportunidade de dar mais resultado ainda. Então, olha a semelhança da parábola dos talentos com essa história, com essa parábola que Jesus contou da vinha. Né? Então, quem já dava resultado teve a oportunidade de dar mais resultado ainda.
Quem não deu resultado foi cortado, tanto na parábola dos talentos, quanto aqui nessa parábola aqui, que é da videira verdadeira, né, da vinha. E como que a gente pode usar isso para dentro da nossa empresa? A gente pode usar esses dois pilares para fazer a nossa empresa crescer no que diz respeito à gestão de pessoas, né? E como que a gente vai fazer isso? Quais são esses dois pilares? O primeiro pilar é o pilar de cortar, que é a gestão de desligamento. A gestão de desligamento. Por quê? Nós, como dono da empresa, sempre quando eu vou ensinar finanças, né, eu falo isso, né? O dono da empresa tem que usar dois crachás. Um dos crachás, né, é o crachá do dono. Por quê? Tem que tomar decisão. Né? Deus, como dono da vinha ali, ele tinha que tomar uma decisão. Ele olhou, viu quem não estava dando fruto e ele falou: olha, quem não deu fruto tem que cortar. E é interessante que essas decisões que o dono tem que tomar, eu até coloquei em negrito aqui no nosso script, porque eu achei muito interessante isso aqui, olha, tem que tomar a decisão estratégica, você como dono da empresa, né? Você que está nos ouvindo, que tem o dono você é dono da empresa, você vai se colocar no lugar de Deus agora. Né? Deus, ele é o CEO ali do reino de Deus, daquela vinha ali, daquele negócio. Você é o CEO da sua empresa. Você tem que tomar decisões estratégicas para você proteger, olha bem, a cultura da sua empresa, você proteger os resultados da sua empresa, proteger o clima organizacional. Então, tem pessoas que não estão alinhadas com a cultura da empresa. Essa pessoa não faz parte do seu negócio, ela precisa ser cortada, porque se ela está ali dentro, ela vai prejudicar o crescimento do seu negócio. Se a pessoa não está alinhada com a cultura, se a pessoa não está dando resultado, e quando a pessoa não dá resultado, ali não quer dizer que a pessoa é ruim em tudo. Exato. Eu vou trazer isso aqui, o meu exemplo, né? Eu já trabalhei em lugares, já estive presente em lugares que eu não conseguia dar resultado, porque não era o meu lugar de frutificar ali. Então, às vezes, a pessoa está sendo cortada dali, mas ela vai dar resultado em outro lugar. Não é, por exemplo, olha a diferença, né? Olha hoje como que a gente tem dado resultado na comunidade das Alines. Exato. Não é baseado em missão, visão e valores, no que a gente vê que a gente quer alcançar, na nossa forma de lidar uma com a outra, de entender uma outra. Então, assim, você está presente de forma assim, você dá muito mais fruto. Né? Inclusive, tem até aquele princípio bíblico. Eu sei que você está querendo falar alguma coisa, estou sentindo. Peraí. Princípio bíblico que eu até aprendi com o Rabbi Daniel Lepin, né? Eu gosto muito de escutar o Rabbi Daniel Lepin, que ele é um judeu ortodoxo, mas ele faz parte da aliança entre judeus e cristãos. Então, eu aprendo muito com ele, principalmente o Velho Testamento, que ele não acredita no Novo, né? Mas ele ensina muito o princípio do Velho. Então, assim, que é muita coisa interessante para a gente aprender e aplicar. Então, assim, ele fala aquele versículo que é muito usado para casamento, que é melhor ser dois do que um, né? Porque se um tá frio, o outro esquenta. Se um cai, o outro levanta. E o resultado é muito maior. Então, ele está falando ali que ali não é só crescimento, não é só casamento. Que esse versículo, ele fala também de uma sociedade. Né? Quando você está com a sociedade certa, e tem esse alinhamento de saber que, olha, agora essa pessoa está com menos energia, então eu vou colocar energia. Essa pessoa deu uma caidinha, vamos levantar. Né? E o resultado de quando a sinergia. Né? Teve uma época que eu estava falando tanto de sinergia, quando surgiu essa palavra, eu lembro que eu devia estar com uns 16 anos, talvez 17. A primeira vez que eu ouvi essa palavra sinergia na empresa que eu fazia estágio. Então, assim, o que é sinergia? É quando junta, um faz uma força, o outro faz outra, mas quando junta esses dois, a força é muito maior que somar as dos dois. Não é? Então, assim, então, quando você tem pessoas na empresa que trazem esse resultado, cresce muito mais. Então, tem gente que não dá resultado ali, porque ele não é o lugar daquela pessoa. Né, Aline? Pode comentar o que você quiser comentar, que eu estou sentindo que você quer falar alguma coisa. Não, exato. Eu queria trazer alguns exemplos, né? Porque às vezes a gente não corta por várias razões, né? Nem pelo fato de não identificar que a pessoa não está tendo resultado. Às vezes identifica sim que ela não está alinhada, mas como você colocou aqui, não protege a cultura. Né? O que é a cultura? É tipo assim, quem você é como empresa. Né? E quem que você serve? Qual que é a sua missão ali dentro da casa do cliente? Então, ela não representa a empresa.
mas por diferentes motivos, por não estar preparado, por não saber contratar profissionalmente, por não ter um treinamento profissional, não ter alguém que já delegue essa função, né, de contratar e treinar, o que acontece? A maioria do empresário retém a pessoa ali, né, procrastinando esse corte, a demissão, porque emocionalmente e estruturar em termos de estrutura de processo, ele não está preparado para cortar essa pessoa de maneira efetiva. Ele tem a clareza, mas o emocional e a falta de estrutura na empresa impede ele de cortar. Porque, às vezes, ele pensa assim, mas o cliente não está reclamando, ela limpa bem, ou ele limpa bem, mas, tipo assim, o comportamento não está alinhado, os valores não estão alinhados, ele entrega ali, às vezes, o mínimo, só a limpeza, não trabalha como equipe, porque fazer só a parte dele não é o trabalho dele, né, ou dela, é trabalhar como equipe, né, fortalecer a equipe, fortalecer a empresa. Então, eu queria trazer esses pontos. Pelo fato emocional e a falta de estrutura de processo, a pessoa não corta, o empresário não corta aquela pessoa que tem que cortar. E como você falou, não quer dizer que ela é ruim, né? Só quer dizer que ela não funciona dentro da sua empresa. De repente, ela vai funcionar muito melhor em outra empresa ou em outra atividade, né, de trabalho, sem ser o house cleaning. É verdade. Ali eu coloquei aqui, olha, quem são os ramos sem fruto na empresa? Então, como que você identifica esses colaboradores, né? Primeiro, o colaborador que não está alinhado com a missão, visão e valor da empresa. Então, contratou errado, contratou uma pessoa que não tem nada a ver, né? Na época que não sabia, volta lá nos nossos vídeos de missão, visão e valor da empresa, né? E monta o seu funil de contratação, né? Baseado nisso, tá? Se você não sabe montar esse funil de contratação, tem dificuldade, aqui na descrição desse vídeo, a gente vai colocar um link para você fazer uma avaliação empresarial com a gente. Você vai trazer essa dificuldade e a gente vai estar te ajudando ali, tá? Então, olha, se tem essa dificuldade, não fique com a dificuldade, tá? A gente está aqui para te ajudar. Então, clica no link, marca essa avaliação com a gente para que a gente possa estar te direcionando, tá? Então, colaborador que não está alinhado com a missão, visão e valor da sua empresa. Outra coisa, pessoas que contaminam o ambiente com fofoca ou resistência constante. A fruta podre na empresa, né? Esses dias eu comprei um saco de limão, Aline, e aí tinha um limão que estava tipo mofado, veio tipo mofado. Eu acho que eu não vi. E aí ficou ali, acabou que onde que ele estava, os outros que ele estava encostado nele, estava começando a ficar manchado também, estava passando para o outro. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Se não tirar, tinha que ter identificado o limão podre na sacola e ter tirado ele rapidamente, porque se eu tivesse tirado, não teria prejudicado os outros limões, né? Limões? Os outros limões? Vou falar igual o Thiago Brunet, estou tão fluente em hebraico. Esquecer o português. Ele, toda vez que ele erra, ele fala isso. Então é isso, é a fruta podre, né? A empresa está contaminando todo o resto, porque está fazendo fofoca, sempre faz resistência. Aí as outras pessoas que são funcionários bons vão começar a colocar resistência também, porque vai seguir o exemplo. Então, é fruta podre na empresa, tem que cortar. Quem não quer aprender, não quer mudar e sempre tem uma justificativa. Tem gente que não quer aprender, não tem jeito. Você quer dar treinamento, então a pessoa tem a cabeça dura. Eu nasci assim, eu aprendi assim, eu já limpo assim, eu vou continuar assim. Gabriela, e começa até que a música Gabriela, né? Então, assim, não, se a pessoa não quer aprender, não quer mudar, essa pessoa não tem que estar ali. Vai ficar com outra empresa que não tem o processo, né? A empresa que não tem ali o treinamento certinho em tudo. Quem prejudica os clientes com atitudes negligentes, tem pessoas que, né, prejudicam a sua clientela ali, e quem drena a energia da equipe e da liderança. Tem pessoas que ficam ali só drenando a energia da equipe e da liderança. Então, assim, cortar... Tem uma característica também que está dentro desses pontos que você trouxe, mas já foi um destaque dentro aqui da minha empresa, é a insatisfação. Às vezes a pessoa ela é insatisfeita, e não é com a empresa só, é o estado dela emocional, ela é insatisfeita com a vida, com tudo que ela faz. E isso entra bem nessa parte da energia, drena a energia de todo mundo. Isso aí, Aline, cortar a pessoa não é crueldade. Você está protegendo os bons colaboradores. É igual o meu saco de limão ali. Eu protejo os outros limões, os limões, eu protejo as outras frutas,
se eu tiro a fruta podre ali do saco, né? Então, assim, estou liberando espaço para crescimento também na empresa. Então, tirou quem está impedindo o crescimento, tirou quem está drenando a energia, tirou, vai ficar muito mais fácil para você implantar qualquer coisa que vai implantar com a equipe, para você, vai fluir melhor, né? Então, tem que tirar essa fruta podre. Agora, quais são os princípios para cortar com sabedoria? A gente não corta de qualquer jeito, tem os princípios. Qual é? Documentar falhas e conversas. Então, documenta tudo que foi conversado, todas as falhas direitinho. Dê oportunidade real de ajuste. Então, assim, conversa primeiro com a pessoa, vê se a pessoa quer mudar. Às vezes, é uma conversa que vai mudar a pessoa, né? Então, eu só estava desalinhada, precisa de uma conversa. Chame a pessoa para o alinhamento e, quando necessário, desligue sem culpa e com amor. Então, assim, eu falei no começo, todos nós temos capacidade de dar fruto. Às vezes a pessoa está só no lugar errado. E você desligando a pessoa, você vai estar contribuindo com ela. Né? Muitos lugares que hoje eu não estou lá mais, contribuíram comigo, eu não estou lá. Porque eu estou crescendo muito mais em outros lugares de crescimento. Então, isso aqui é importante, né? E o outro pilar que a gente vai colocar aqui é o pilar de podar, que é a gestão de desenvolvimento e crescimento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Treinar, é capacitação, é treinamento, para fazer com que aquela pessoa que já dá fruto, dê muito mais fruto. Nessa parte, o que a gente tem que entender? A pessoa está dando fruto, a pessoa ela limpa bem, ela faz, só que tem coisa que tem que ajustar. Né? Então, a gente vai o quê? Vai podar, né? Vai podar é o quê? É você fazer essa pessoa chegar no potencial total dela. Né? Talvez ela está usando está no 50% potencial. Quem é dono da empresa tem que entender, né, se a pessoa está usando todo o potencial dela ou se está usando só um pouquinho. Porque se ela estiver usando só um pouquinho, a gente tem que ali procurar entender se aquilo é o que a pessoa deve fazer. Ela está na área certa na empresa. Talvez é só remover a pessoa de área. Né? Você já falou uma vez, às vezes a pessoa está como líder, mas ela não tem, ela não é um líder nato. Né? Então, ela tem que ser, talvez a pessoa tem que ser assistente, um outro ser o líder, porque para ser líder, a gente tem que ter a mentalidade de líder. A pessoa já tem que ter o jeito de líder, né, para ele ser um líder. Ou então ele pode ter um treinamento para ser também, né? Ele pode ser, mas quem já é o líder nato é bem mais fácil ali, mas tem como treinar, né? A gente aprende tudo, né? Então, às vezes você não vai estar no seu full potencial, mas todo mundo, se a pessoa é treinável, a pessoa consegue né, até exercer bem uma função que talvez não é de natureza daquela pessoa tá fazendo. Então, podar é isso, Aline. Podar é a gente desenvolver essa pessoa para o crescimento. Você quer trazer alguma coisa, Aline? Estou sentindo que você está querendo comentar aí. Sim, Helene, uma coisa assim, e muito importante para a gente ter clareza, se a gente não está pronto, desenvolvido para com os nossos processos alinhados, a gente vai perder a oportunidade de manter essas pessoas dentro da nossa empresa. Porque da mesma forma que a pessoa que não está alinhada, a gente tem que cortar, ela vai encaixar numa empresa desorganizada porque não tem processos, a pessoa que é organizada, que cresce, que vai dar fruto, ela não fica numa empresa desorganizada. Então, se você é um líder que não sabe podar, direcionar, desenvolver mais ainda o potencial dessa pessoa, ela vai sair. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não é simplesmente, estou feliz que essa pessoa está alinhada, que bom, e delargar a empresa na mão dela, né? Como você sempre fala. Então, a gente tem que ter a autorresponsabilidade de sempre estar ali na estratégia da nossa empresa e desenvolvendo as pessoas, e não simplesmente nos acomodar porque aquela pessoa, né, ela já tem aquele senso proativo, porque uma hora ela vai cansar se ela não tiver esse suporte para se desenvolver ainda mais, né? É isso aí. Então, Aline, olha, quem são os ramos da empresa que dão fruto? Quem é os ramos que dão fruto? Funcionários responsáveis, então se a pessoa é responsável, se é gente que veste a camisa da empresa, é quem quer crescer, a pessoa está ali, ela quer crescer, mas ainda precisa de direção, né? Colaboradores com potencial para liderança e por aí vai. Então, a gente faz isso aqui, só alguns pontos, né? Não tem como falar tudo, mas você vai, como dono da empresa, você vai ter que conseguir, você precisa conseguir identificar isso aí para você saber se essa pessoa fica alinhado, né? Tipo, com missão, visão e valor. Então, tudo isso aí a gente pode adicionar. E como que a gente faz essa gestão de desenvolvimento e crescimento na empresa? Treinamento contínuo. Então, sempre tem que ter treinamento na empresa. É uma coisa que a gente tem que ter um budget já na empresa, que é o budget de
treinamento, que a gente estava até conversando sobre isso, né, Aline? Já ter um dinheiro reservado para poder bonificar, para poder fazer treinamento, tudo que é preciso, tá? Porque tem que ter treinamento. Não é fazer um treinamento quando a pessoa entra e pronto, não. Treinamento, reciclagem é uma coisa que sempre tem que ser feita. Então, é algo que você tem que pôr na agenda da empresa. Tipo, 3 vezes no ano, sei lá, 6 vezes no ano, fazer um bom treinamento com os colaboradores, né? Dependendo, é claro, de cada empresa. Tem que ter um plano de carreira, isso aí vai ajudar muito. Você ter um plano de carreira de ajudante para líder, de líder para treinadora, treinadora para gerente. Então, ter esse plano de carreira na sua empresa, onde a pessoa vai crescer e ela vai entender que ali é um ambiente de crescimento, né? Que se ela for uma pessoa treinável, se ela está alinhada com a empresa, ela vai crescer ali dentro. Então, é importante ter essa cultura, né? Porque não é a cultura somente para você entregar para o cliente, mas a cultura interna de como você lida com seus colaboradores, né? Reuniões de alinhamento, além de treinamento, tem reunião de alinhamento, né? Aqui na comunidade das Alinas, a gente tem 2 vezes a semana reuniões de alinhamento. Tem dia que não é muita coisa para alinhar, tem dia que já tem, mas é importante ter essas reuniões de alinhamento, né? Feedback estruturado, análise de perfil comportamental, entender o perfil de cada um, acompanhar o desempenho da pessoa ali. Então, você colocou ali, ver como é que ela começou, ver se ela está desempenhando ali bem, ter clareza sobre as metas e as entregas. É interessante, né? Ter a meta ali também com a sua equipe. Por isso que é importante a gente estar ali naquele estratégico ali da empresa, de estar ali desenvolvendo tudo isso, né? Para a gente poder ter esse plano aqui dentro da empresa. E uma coisa, Aline, que a gente estava até conversando aqui antes de começar, né, esse momento devocional aqui, né, de trazer essa palavra, é que o dono da empresa ele tem que ser bem forte emocionalmente, inteligente emocionalmente, né? Porque uma pessoa que é doente emocional, um dono de empresa doente emocional, ele vai ficar com medo, eu penso assim, né? Ele vai ficar com medo de treinar tanto essa pessoa e essa pessoa passar ele. Porque talvez ele é inseguro, talvez ele ache que a pessoa vai ficar maior do que ele na empresa. E talvez você vai treinar pessoas dentro do seu grupo ali, tem pessoas que estão ali, mas não tem o perfil de ser um funcionário. Talvez é uma pessoa que tem um perfil de empresário, ele está ali um tempo e você vai descobrir aquele talento. Então, é muito bom a gente ter, é muito importante a gente desenvolver em nós essa inteligência emocional de saber que a gente vai ter pessoas ali que vão ficar porque gostam de ser funcionários, mas vai ter pessoa que um dia vai voar. E você foi o instrumento usado para fazer essa pessoa voar. Eu estava conversando esses dias até com um empresário que ele estava reclamando. Ele falou, eu treino pessoas, daí a pouco a pessoa abre empresa e me deixa. Não é? E que bom que você conseguiu desenvolver a pessoa a ponto, né? Eu tenho que estar orgulhosa comigo mesma. Se eu conseguir desenvolver uma pessoa a ponto dela hoje ter uma empresa e ter uma empresa de sucesso. Né? Então, assim, a gente tem que se alegrar com isso e saber que nós fazemos parte do processo do outro, né? Que às vezes é um processo de continuar sendo funcionário, mas crescendo na empresa, mas também pode ser um processo onde essa pessoa vai voar. Ela vai ter uma empresa e ela também vai ter sucesso e está tudo ok. Por quê? A gente tem que pensar em abundância, que a gente sempre fala aqui na comunidade das Alines, né? Tem para todo mundo, tem espaço para todo mundo crescer. Se a outra pessoa crescer, isso não quer dizer que você vai continuar, você vai ficar pequeno. Porque todo mundo pode crescer, né? Então, mentalidade de escassez, às vezes, até atrapalha no treinamento do funcionário. E a gente tem que trazer isso aqui, né, Aline? É verdade, Aline, isso é muito, muito importante. Então, a gente tem que entender, né, que antes de querer gerir uma empresa, gerir pessoas, né, a gente tem que ter esse autogerenciamento, né, como líder, como a estruturação, como que você quer estruturar a sua empresa, para você conseguir identificar esses 2 pontos, né? Quando você contratar, quando você tem uma equipe, e se você já tem uma equipe, né, e está entendendo esse conceito agora, você não quer dizer que está tarde demais, ou não quer dizer que você não vai conseguir fazer isso, né? Traz perguntas, traz questionamento aqui para a gente, como você pode aplicar isso na sua empresa. E como a Aline falou, a gente tem avaliação, que você pode sentar com a gente e trazer isso, trazer um ponto específico. Tem a consultoria, que a gente pode ajudar você com um ponto específico, né? A gente tem outros programas, né, mais complexos que pode te ajudar a estruturar a empresa como um todo. Tem o grupo de networking ali no WhatsApp que você consegue estar conversando com outros empresários. Então, a gente tem um ambiente que você precisa, né? Tem um clube de avanço que está um sucesso
Então, se você tem uma área que você está stuck, né, não consegue desenvolver, vamos avançar essa área em 2026. Então, o ambiente, as pessoas, o conhecimento a gente tem para oferecer para você, né? Basta você tomar ação, né, de entender tudo isso, colocar em prática para você ter um resultado diferente. Então, amei esse tema, Aline. Agora eu estou vendo que a gente tem o exercício mão na massa aqui, né? Com você. É isso aí, porque você acabou. A última palavra que você falou aí é colocar ação, né? E a gente vai colocar ação agora nisso aqui. Eu tenho aqui o exercício prático para você, então você que está aí com a gente, papel e caneta na mão, anota aí para a gente poder esse exercício. Então, primeira coisa a fazer: identificar quem precisa ser cortado ou alinhado com urgência, né? Porque você não vai cortar de uma vez, talvez você vai começar com alinhamento. Aí você vai fazer essa pergunta, 3 perguntas, tá? Então anote aí. Se você estiver assistindo gravado, você pode ir parando o vídeo e anotando, tá? Esse colaborador ou esses colaboradores estão dispostos a mudar? Então, anota aí as pessoas que você acha que precisa ser cortado. Você pensa, ele está disposto a mudar? Eu já dei um feedback claro, porque não adianta cortar sem pelo menos falar com a pessoa por quê, né? Então, dê um feedback claro. Qual é a decisão responsável como líder? Então, você como líder, qual é a sua decisão responsável que você tem que fazer com relação a isso? Então, faça essa análise primeiro, né? Alinha primeiro que tiver que alinhar, e aí, por último, é o ponto de cortar, tá? Se realmente não tiver alinhado. E o exercício 2 é identificar quem precisa ser podado, quem precisa ser desenvolvido, tá? Podado aqui é desenvolvimento. Escreva o nome dos seus colaboradores. Então, eu quero que você escreva o nome de todos os seus colaboradores, todo mundo. E aí você vai responder, para cada colaborador, você vai responder 3 perguntas. A primeira, qual que é o potencial desse colaborador? Então, fulano, ciclano, beltrano, qual é o potencial de cada um? O que falta para ele crescer? Então, cada um, o que está faltando para crescer? Qual é a ação de desenvolvimento você pode iniciar ainda essa semana? O que você pode fazer para desenvolver essa pessoa essa semana ainda? Isso aqui é o que o dono da empresa tem que estar fazendo, né? Tem que sentar, tirar um tempinho para fazer isso, porque com certeza, olha, fazendo isso, cortando quem tiver que cortar, podando quem tiver que podar, não tem outro caminho a não ser o crescimento da sua empresa. Uau, amei nosso episódio. Amei. É isso aí, Aline. Vamos orar para a gente finalizar aqui, então, né? Então, assim, olha, gente, antes da gente orar, ótimo sábado para cada um de vocês. Como a gente sempre fala aqui, use esse final de semana para poder renovar suas energias, para poder fazer esse exercício aqui, programar para a próxima semana, tá? E, é claro, nós estamos aqui para poder estar contribuindo com a empresa de vocês. Então, é só vocês entrarem em contato com a gente pelo link, pelos nossos canais que a Aline falou. Nós estamos de braços abertos para receber, para ajudar que você possa crescer e também, é claro, a sua empresa. Vamos orar, Aline? Vamos sim, Aline. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus, por mais esse encontro, Senhor. Obrigada pela vida da Aline, pela comunidade, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, que passa por esses episódios, Pai. Que o Senhor possa estar sondando o nosso coração, nossa mente, Senhor, derramando a tua sabedoria. Que possamos, Senhor, ter ação em colocar tudo isso em prática, Senhor. Que a gente possa entender dos princípios da tua palavra, Senhor, o que precisamos a melhorar dentro das nossas empresas e na nossa vida também, Pai. Te agradeço, Senhor, eu oro por cada família, Senhor, representada aqui, por cada empresário que esteja assistindo os nossos conteúdos. E, Senhor, toca o coração daqueles que já ouviu falar, nunca parou para assistir. Toca, Senhor, atrai e usa as nossas vidas, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, o Teu amor. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Amém. Tchau, Aline. Ótimo sábado para você. Tchau, Aline.